Donald nunca se achou especial. Professor de história em uma escola pública de São Paulo, vida simples, rotina previsível. Mas ele acreditava ter algo valioso, um casamento honesto. Glenda, sua esposa, era gerente comercial no setor de marketing farmacêutico privado. Elegante, ambiciosa, sempre viajando a trabalho. Ela ganhava mais. Tinha sonhos grandes. E Donald sempre esteve ali, apoiando em silêncio. Naquela semana, Glenda viajou para um congresso em uma cidade portuária do litoral paulista. Antes de sair, o beijo foi rápido demais. O celular nunca saiu da mão dela. Donald sentiu algo estranho no peito. Mas decidiu ignorar. Comprou uma passagem de última hora. Levava consigo um pequeno estojo. Dentro, o colar de diamantes que ela sonhava há anos. Dedo indicador apontando para a direita, fique comigo até o final. Porque quando Donald abriu a porta daquele hotel, ele descobriu que o amor que defendia já tinha sido traído há muito tempo. Por fora, o casamento de Donald e Glenda parecia estável. Nada de luxo exagerado, nada de escândalos. Apenas uma vida construída com esforço, dia após dia. Donald acordava cedo todos os dias. Pegava ônibus ou metrô lotado. Entrava em sala de aula com café ralo na mão e pilhas de provas para corrigir. Era respeitado pelos alunos. E querido pelos colegas. Glenda, ao contrário, vivia em outro ritmo. Saltos altos, reuniões, aeroportos. Ela trabalhava com marketing farmacêutico privado, negociando contratos com hospitais e clínicas. Sempre falando de metas, bônus, campanhas milionárias. À noite, quando voltava para casa, trazia o cansaço no rosto. E o celular nunca longe da mão. Donald não reclamava. Ele dizia para si mesmo que aquilo era o preço do sucesso. Que Glenda estava construindo algo grande para os dois. Nos fins de semana, tentavam manter a rotina do casal. Almoço simples. Filme no sofá. Conversas sobre o futuro. Um dia a gente muda para um lugar maior, se ela dizia. Perto do mar, talvez. Donald sorria. Ele gostava da ideia. Mas sabia que, com o salário de professor, tudo viria devagar. Mesmo assim, ele acreditava. Glenda falava muito do trabalho. Citava nomes de colegas. Clientes difíceis. E, principalmente, falava do chefe. Ele é exigente, mas justo, se dizia. Enxerga potencial em mim. Donald já o tinha visto em festas da empresa. Homem confiante. Bem vestido. Sempre cercado de gente importante. Nada que despertasse desconfiança. Com o tempo, porém, pequenas coisas começaram a mudar. Glenda passou a chegar mais tarde. As viagens ficaram mais frequentes. Os telefonemas, mais longos e mais silenciosos. Ela saía da sala para atender. Baixava a voz. Sorria para a tela. Trabalho, se explicava. Só isso. Donald acreditava. Ou talvez quisesse acreditar. Eles falavam em filhos, mas sempre o mais para frente. Falavam em férias, mas nunca marcavam data. A vida parecia sempre suspensa, esperando o próximo passo da carreira dela. Mesmo assim, Donald não se sentia infeliz. Sentia-se paciente. Ele lembrava do começo. Dos anos apertados. Do apartamento pequeno. Das refeições simples que dividiam rindo. Para ele, aquilo ainda era amor. Naquela semana da viagem ao litoral, Glenda estava especialmente distante. Ansiosa. Impaciente. Esse congresso é decisivo, Sela disse. Pode mudar tudo.
Donald a abraçou. Desejou boa sorte. Não fez perguntas. Mas, depois que ela saiu com a mala de rodinhas pela porta, o silêncio da casa pesou diferente. Foi ali que Donald pensou no colar. No sonho antigo dela. Na frase que ela dissera uma vez, quase brincando. Se um dia eu ganhar um colar de diamantes, vou saber que fui realmente escolhida. Donald não era rico. Mas era persistente. E decidiu provar, à sua maneira, que ainda a escolhia todos os dias. Ele só não sabia que, enquanto juntava coragem para surpreendê-la, a verdade já estava muito mais próxima do que ele jamais imaginou. Donald passou a noite quase sem dormir. O silêncio da casa parecia maior do que de costume. Não havia briga. Não havia discussão. Mas algo estava fora do lugar. Na manhã seguinte, enquanto preparava café, ele lembrou da frase de Glenda. Uma frase antiga, dita sem importância aparente, anos atrás. Se um dia eu ganhar um colar de diamantes, vou saber que fui realmente escolhida. Na época, Donald riu. Diamantes não faziam parte do mundo dele. Mas a frase ficou guardada. Naquele dia, ela voltou com força. Donald não era impulsivo. Professor de história aprende cedo que decisões precipitadas custam caro. Mas também sabia que há momentos em que esperar demais significa perder tudo. No intervalo entre aulas, ele entrou em uma joalheria simples no centro. Nada luxuoso. Nada chamativo. A vendedora abriu uma pequena caixa de veludo. O colar não era grande. Não era exagerado. Mas brilhava com discrição. Donald pensou em Glenda. Pensou nos anos juntos. Pensou em tudo o que não dizia em voz alta. Ele passou o cartão com a mão levemente trêmula. Seriam meses pagando parcelas. Mas ele saiu dali com o estojo no bolso. E uma estranha sensação de alívio no peito. Naquela mesma tarde, recebeu a mensagem de Glenda. Dizia que o congresso estava intenso. Que teria reuniões até tarde. Que talvez ficasse pouco tempo livre. Ela estava em Santos, uma das maiores cidades portuárias do Brasil. Hotel à beira-mar. Evento cheio de executivos, médicos, patrocinadores. Donald olhou a mensagem por alguns segundos. Depois, abriu o aplicativo da companhia aérea. Havia um voo noturno saindo de São Paulo. Chegaria a Santos ainda naquela noite. Não era caro. Não era confortável. Mas era possível. Ele fechou o aplicativo. Abriu de novo. Fechou outra vez. É só uma surpresa, disse para si mesmo. Um jantar. Um presente. Nada mais. Donald pediu dispensa no dia seguinte, alegando compromisso familiar. Arrumou uma mochila pequena. Uma camisa melhor. O perfume que só usava em ocasiões especiais. O estojo do colar foi cuidadosamente colocado no bolso interno da mochila. Como se fosse algo frágil. Ou sagrado. Durante a viagem, ele pensou no que diria. Imaginou o sorriso dela. O susto. O abraço. Imaginou caminhar com Glenda pela orla. Jantar olhando o mar. Conversar sem pressa. Talvez fosse o começo de algo novo. Talvez fosse apenas um lembrete do que eles ainda tinham. Donald não via aquilo como desconfiança. Via como amor. Quando chegou à cidade portuária, o cheiro de sal e o vento úmido receberam. O hotel era mais bonito do que ele esperava. Moderno. Cheio de gente elegante entrando e saindo. Ele respirou fundo antes de entrar. Na recepção, disse o nome da esposa com naturalidade.
sorriu. E esperou. Não sabia ainda que aquele sorriso seria o último sorriso inocente, antes de sua vida mudar para sempre. Porque, enquanto Donald atravessava o lobby com uma mochila simples e um colar de diamantes comprado com sacrifício, a verdade já estava ali, a poucos metros de distância, esperando atrás de uma porta fechada. O lobby do hotel era amplo, elegante demais para alguém como Donald. Piso brilhante, cheiro de perfume caro, pessoas bem vestidas falando baixo, como se todos ali pertencessem a um mundo diferente do dele. Donald caminhou até a recepção segurando a alça da mochila com força. O coração batia rápido, mas ele sorria. Ainda acreditava na surpresa. Boa noite, disse, educado. Estou procurando minha esposa. Ela está hospedada aqui para um congresso. A recepcionista, uma mulher jovem, profissional, digitou o nome no computador. Donald observou o reflexo do próprio rosto no balcão de mármore. Parecia cansado da viagem, mas feliz. Por alguns segundos, tudo pareceu normal. Então algo mudou. A expressão dela se contraiu levemente. Nada dramático. Apenas um detalhe que alguém atento não deixaria passar. Um momento, senhor, disse ela, olhando de novo para a tela. Donald assentiu. E esperou. O silêncio se estendeu mais do que deveria. Atrás dele, alguém puxou uma mala com rodinhas. Um casal riu baixinho. Qual é o nome da sua esposa? Perguntou a recepcionista, com cuidado excessivo. Glenda, respondeu. Glenda Van. Ela confirmou com a cabeça. Digitou outra vez. Respirou fundo. Senhor, começou, baixando um pouco a voz. A senhora Glenda está, sim, hospedada conosco. Donald sorriu, aliviado. Ótimo. Eu queria subir até o quarto dela. É uma surpresa. A recepcionista hesitou. Olhou em volta. Depois voltou os olhos para a tela. O quarto está registrado com mais de um hóspede. Donald piscou. Como assim? Ela mordeu o lábio inferior, visivelmente desconfortável. Além da senhora Glenda há outro nome vinculado à reserva. Donald sentiu o estômago contrair. Ainda assim, manteve o tom calmo. Deve ser algum erro. Ela veio sozinha. A trabalho. A recepcionista girou o monitor levemente, sem permitir que ele visse tudo, mas o suficiente para apontar uma linha. O segundo hóspede deu entrada ontem à noite, se explicou. E permanece ativo na reserva. Donald engoliu em seco. Qual é o nome? Perguntou, quase em sussurro. Ela demorou um segundo a mais do que o necessário antes de responder. Diretor comercial da empresa onde sua esposa trabalha. O título bateu mais forte do que o nome. Donald sentiu um zumbido nos ouvidos. O nome, se insistiu. Senhor, se ela baixou ainda mais a voz. David. Não precisou do sobrenome. Donald conhecia aquele nome. Já o tinha ouvido dezenas de vezes em casa. Já o tinha visto em fotos de eventos corporativos. Sempre elogiado. Sempre respeitado. Entendo, disse Donald, surpreendendo até a si mesmo com a própria calma. A recepcionista o observou com um olhar que misturava pena e cautela. Não posso fornecer a chave, completou. Política do hotel. Donald assentiu. Agradeceu. Pegou o cartão de visita do hotel que ela ofereceu sem saber por quê. Virou-se devagar. Cada passo até o elevador parecia mais pesado que o anterior. O estojo do colar pressionava o peito por dentro da mochila, como um lembrete cruel.
Dentro do elevador, o espelho mostrou um homem diferente. Mais pálido. Mais velho. Donald apertou o botão do andar certo. Ainda havia uma chance, ele pensou. Uma explicação. Um mal-entendido. Mas, no fundo, algo já tinha quebrado. E ele sabia que, ao chegar naquele corredor, nada mais seria como antes. O corredor era silencioso demais. Tapete grosso, luz baixa, quadros abstratos nas paredes. Tudo parecia caro. Tudo parecia distante. Donald caminhou devagar, contando os números nas portas. Cada passo soava mais alto dentro da própria cabeça. A mochila pesava no ombro. Não pelo peso real, mas pelo que carregava. Ele parou diante da porta. O número confirmava o que a recepcionista dissera. Era ali. Por um segundo, Donald pensou em bater. Imaginou o rosto de Glenda ao abrir. O susto. O sorriso forçado. Talvez uma explicação apressada. Ele levou a mão à mochila. Tocou o pequeno estojo de veludo. O colar de diamantes estava ali. Comprado com sacrifício. Com meses de parcelas. Com a esperança de ainda ser escolhido. Donald ergueu a mão para bater. E então ouviu. Primeiro, uma risada baixa. Feminina. Conhecida demais. Depois, uma voz masculina, grave, confiante. Dizendo algo que ele não conseguiu entender. Donald congelou. O silêncio foi quebrado por um som que não deixava espaço para dúvida. O rangido ritmado da cama. A respiração pesada. O sussurro entrecortado. E então, a voz dela. Não a voz social. Não a voz profissional. Mas a voz íntima. Aquela que Donald conhecia. Aquela que ele achava que só existia entre os dois. Assim, se ela disse, ofegante. Isso. O nome veio logo depois. Não o dele. Donald sentiu as pernas fraquejarem. A mão escorregou da maçaneta. O estojo caiu no chão, sem fazer barulho algum sobre o tapete. O mundo pareceu inclinar. Ele não chorou. Não gritou. Não se moveu. Ficou parado, como se o corpo tivesse sido desligado do resto. Do outro lado da porta, os sons continuavam. Naturais. Íntimos. Cruéis. Donald percebeu detalhes que jamais esqueceria. O ar-condicionado fazendo um zumbido constante. O cheiro de produto de limpeza no corredor. O som distante de um elevador abrindo e fechando. Tudo seguia normal. Exceto a vida dele. Aquele casamento. Não tinha acabado naquele momento. Tinha acabado muito antes. Ali, Donald apenas ouviu o fim. Cada respiração de Glenda era uma confirmação. Cada som da cama era uma resposta. Ele pensou em empurrar a porta. Em entrar. Em gritar. Mas algo mais forte o segurou. Não era medo. Era lucidez. Entrar ali não traria respostas. Só desculpas. Lágrimas calculadas. Mentiras ditas com voz trêmula. Donald se abaixou lentamente. Pegou o estojo do chão. Segurou-o por alguns segundos. Depois, levantou-se. Sem fazer barulho, afastou-se da porta. Cada passo era um esforço consciente. Como se estivesse ensinando o próprio corpo a obedecer. No final do corredor, ele parou por um instante. Olhou para trás. A porta continuava fechada. Como se nada estivesse acontecendo. Donald respirou fundo.
Guardou o estojo no bolso interno da mochila. E tomou uma decisão silenciosa. Ele não ia reagir como um homem traído. Ia agir como alguém que entendeu a verdade. E a verdade era simples. Aquele amor tinha morrido ali. Atrás de uma porta fechada. Em uma cidade portuária. Na noite em que um colar de diamantes nunca foi entregue. Donald não voltou para casa naquela noite. Desceu pelo elevador como alguém que sai de um velório. Sem lágrimas. Sem pressa. No balcão da recepção, pediu um quarto simples. A recepcionista não fez perguntas. Talvez já tivesse visto aquele olhar antes. O quarto ficava em outro andar. Distante o suficiente para não ouvir nada. Perto o suficiente para lembrar. Donald sentou-se na beira da cama. O estojo do colar estava sobre a mesa. Fechado. Intacto. Ele ficou olhando para aquilo por um longo tempo. Depois guardou o colar na mochila. Não era mais um presente. Era uma prova silenciosa de tudo o que tinha sido desperdiçado. O primeiro impulso foi ligar para Glenda. Exigir explicações. Ouvir desculpas. Ele não fez isso. Donald sabia, por instinto, que aquele não era o momento de falar. Era o momento de observar. Pegou o celular e começou a anotar tudo. Horários. Datas. O nome do hotel. O nome do homem. Não para se vingar, mas para não esquecer. Antes de dormir, enviou uma mensagem curta para Glenda. Espero que o congresso esteja indo bem. Cuide-se. A resposta veio rápido demais. Está intenso, mas produtivo. Reuniões até tarde. Te amo. Donald leu sem reagir. A mentira agora tinha som, rosto e cheiro. Na manhã seguinte, voltou para São Paulo. No avião, não pensou em reconciliação. Pensou em padrões. Lembrou das viagens repetidas. Dos fins de semana cancelados. Das noites em que Glenda chegava exausta mas satisfeita demais. Ao chegar em casa, a casa pareceu diferente. Não vazia. Mas falsa. Donald abriu o computador. Acessou as contas conjuntas. Cartões. E extratos. Não procurava nada específico. Apenas confirmava o que já suspeitava. Hotéis em cidades onde Glenda só passará o dia. Restaurantes caros em horários improváveis. Passagens compradas em sequência. Tudo começou a se encaixar. Ele entrou no escritório dela. Tudo organizado. Pastas etiquetadas. Agenda na parede. E ali, sem querer, encontrou algo mais. Um bilhete dobrado dentro de uma pasta. Curto. Íntimo. Datado de meses atrás. Donald leu uma vez. Depois outra. Não era paixão recente. Era continuidade. Ele fotografou o bilhete. Guardou exatamente onde estava. Naquele momento, algo mudou dentro dele. Não havia mais choque. Havia clareza. Isso não era apenas traição. Era um plano. Glenda não estava apenas se envolvendo com o chefe. Ela estava sendo promovida. Avançando rápido demais. Donald começou a pesquisar. O nome do homem. A empresa. O histórico. Descobriu outras mulheres que haviam saído discretamente. Transferências silenciosas. Acordos confidenciais. Um padrão. Naquela noite, Donald tomou sua decisão mais importante. Ele não ia confrontar. Não ainda. Ia entender tudo primeiro.
Cada detalhe. Cada movimento. Por que entrar em guerra sem informação? É perder antes de começar. Donald não queria escândalo. Queria verdade. E, se fosse necessário, consequências. Ele fechou o computador, apagou o histórico e sentou-se no escuro da sala. A casa estava em silêncio. Mas dentro dele, algo estava muito desperto. E aquele silêncio não era fraqueza. Era preparação. Donald não agiu sozinho. Ele sabia que não poderia. Na segunda-feira seguinte, ainda antes do amanhecer, ele ligou para um velho amigo da faculdade. Hoje, investigador particular. Homem discreto. Acostumado a histórias que nunca aparecem nos jornais. Donald contou apenas o essencial. A viagem. O hotel. O nome do chefe. As suspeitas. Do outro lado da linha, houve silêncio. Se isso for verdade, disse o amigo, não é um caso isolado. Foi a primeira confirmação que Donald precisava. Nos dias seguintes, as peças começaram a se mover. Mensagens antigas. Registros de viagens corporativas. Reservas de hotéis pagas pela empresa. Nada explícito. Mas íntimo demais para ser profissional. Donald continuava a agir como sempre. Dava aulas. Corrigia provas. Respondia às mensagens de Glenda com frases curtas. Ela parecia tranquila. Falava do Congresso. Dos projetos. Do apoio ou do chefe. Ele acredita muito em mim, dizia. Disse que minha promoção está quase certa. Donald ouvia em silêncio. Enquanto isso, fora de casa, a verdade avançava. O investigador confirmou. Outras mulheres haviam passado pela mesma situação. Sempre subordinadas. Sempre promovidas rápido demais. Sempre afastadas depois. Transferências discretas. Acordos confidenciais. Silêncio comprado. Donald sentiu algo novo. Não era mais só dor. Era indignação. Na sexta-feira, ele se reuniu com uma advogada especializada em direito de família. Mostrou os registros. As fotos. Os extratos. Ela foi direta. Você tem base suficiente para um divórcio favorável. E mais do que isso, há indícios sérios de abuso de poder no ambiente de trabalho. Donald não sorriu. Não comemorou. Ele só perguntou. Se isso vier à tona, quem mais vai cair? A advogada foi honesta. Todos que fingiram não ver. Naquela noite, Donald tomou a decisão que vinha evitando. Não seria apenas sobre ele. Ele autorizou o investigador a entrar em contato com uma das ex-funcionárias. Uma mulher que havia pedido transferência meses antes. Nunca explicou o motivo. Ela respondeu. Primeiro com medo. Depois com raiva. Achei que eu fosse a única, disse. Achei que a culpa era minha. Donald desligou o telefone com as mãos tremendo. Não era mais uma traição. Era um sistema. Na segunda-feira seguinte, tudo começou a ruir. O nome do chefe apareceu em uma denúncia formal. Protocolada. Documentada. A empresa reagiu rápido. Reuniões fechadas. E-mails urgentes. O tom mudou. Glenda percebeu. Estão estranhos hoje, comentou ao jantar. O clima está pesado. Donald assentiu. Como se não soubesse por quê. Na terça-feira, a primeira ligação veio. Do trabalho dela. Na quarta, outra. Mais longa.
Na quinta-feira de manhã, o golpe final. Glenda recebeu os papéis do divórcio no escritório, diante de colegas. Horas depois, o chefe foi afastado temporariamente. Ela ligou para Donald desesperada. O que está acontecendo? Você fez isso? Donald respondeu com calma. A verdade está acontecendo. Do outro lado da linha, houve choro. Raiva. Negação. Mas já era tarde. O silêncio tinha falado. E agora, ninguém conseguia mais calá-lo. Depois que tudo veio à tona, a vida de Donald nunca mais foi a mesma. Mas, curiosamente, ele não se sentia derrotado. O casamento acabou. O amor em que ele acreditava morreu atrás daquela porta de hotel. Mas algo permaneceu intacto, e a dignidade. Donald não gritou. Não humilhou em público por impulso. Não reagiu como um homem ferido. Mas como um homem lúcido. Ele deixou que a verdade falasse sozinha. E quando falou, ninguém conseguiu ignorar. Glenda perdeu o que achava que estava conquistando. O chefe perdeu o poder que usava para manipular. A empresa foi obrigada a encarar o que escondia. E Donald? Donald perdeu uma esposa. Mas recuperou a si mesmo. Meses depois, sentado em casa, em silêncio, ele entendeu algo simples e profundo. Algumas dores não vêm para nos destruir. Vêm para nos revelar. Ele não venceu porque os outros caíram. Venceu porque não se tornou igual a eles. Lição de vida, para quem está ouvindo. Nem toda traição deve ser enfrentada com gritos. Às vezes, a resposta mais poderosa é o silêncio inteligente. Quem trai faz escolhas. E escolhas sempre cobram um preço, cedo ou tarde. Amor sem respeito não é amor. E sucesso construído sobre mentiras não se sustenta. A verdadeira vitória não é fazer o outro sofrer. É sair da história com a consciência limpa. A cabeça erguida. E o coração livre do ódio. Se você já foi enganado, humilhado ou subestimado, lembre-se. A sua dignidade vale mais do que qualquer relacionamento quebrado. Porque no fim, quem age com verdade pode perder pessoas, mas nunca perde a si mesmo.